Meus amigos, vamos conversar agora com a psicóloga Sheila Molchansky sobre o lado psicológico do Brasil depois da derrota. Nós conversamos com ela e fizemos algumas perguntas para que ela pudesse responder. E ela fala sobre o peso do lado psicológico nas grandes decisões. Acompanhei. Bom, quando a gente está falando de final ou partidas decisivas, a gente está falando de finalização de um processo longo, que começa lá atrás, desde um planejamento, de um sonho, de um ideal. Então, quando a gente está lá na boca do gol, como diz, né, no meio esportivo, tem muita coisa em jogo, tem muita emoção, tem muita expectativa, tem muito sonho, tem patrocínio, enfim, tem muita coisa em jogo. E não é fácil para quem está lá na linha de frente, quer seja a comissão técnica ou mesmo o jogador, não é fácil lidar com todos esses fatores. Quase um estado de arte, poder lidar com esses fatores de uma maneira produtiva. Então, claro que nessa situação pesa muito o efeito psicológico. Esses jogadores e essa comissão já tem que ter um preparo muito forte anterior para poderem estar ali naquela decisão de uma maneira o mais próximo da equilibrada. Bom, que vocês... Agora tudo bem, nós estamos até no lado científico da coisa, né? O que vocês avaliam? Eu vejo como muito importante você ter um profissional da área do seu lado para te orientar. O Tite optou por não levar uma psicóloga ou um psicólogo com essa seleção, ao contrário dos últimos treinadores. Porque ele, Tite, trabalha muito a psicologia. Mas uma coisa é você colocar a tese, a outra coisa é você executar a técnica. E talvez isso possa ter influenciado. Não vi a seleção brasileira em nenhum momento abatida em termos emocionais, mas talvez a falta de um profissional poderia ter colaborado, a presença de um profissional poderia ter colaborado. E tem um outro detalhe que é muito interessante e que a psicóloga lembrou, a questão do peso monetário de estar na seleção brasileira. Não é só futebol, não é só prestígio. Você tem patrocinadores, você tem marcas que usam a tua imagem, o teu desempenho em campo para vender mais, né? Tem uma emissora, tem uma marca de eletroeletrônicos aí com o Tite sendo garoto propaganda. É verdade. Agora, verdade. com o Brasil eliminado da Copa, o que faz? Como é que o Tite vende televisão, vende aparelho celular e outras coisas sendo derrotado da Copa do Mundo? Tem uma série de coisas. Quem comprou vai querer devolver também. Bom, e a psicóloga também falou sobre o tempo necessário para que essa equipe, né, assimile essa derrota, os jogadores assimilem a derrota. Vamos ouvir. Nós, normalmente, nos preparamos sempre para a vitória. Nós não nos preparamos, via de regra, para o fracasso. Então, em si, já é uma experiência muito dolorosa por termos, normalmente, despreparo. E depois, por causa das consequências de não ir à frente, não passar, não ganhar, não levar a medalha, não levar o troféu. Então, esses impactos, eles têm um tempo de absorção e digestão para cada equipe, para cada comissão, para cada atleta. Se fosse um time de futebol, não sei, ou se fossem as seleções mais antigas, onde os jogadores eram brasileiros, brasileiro que eu digo que jogando aqui, acho que o tempo seria muito maior, né? Mas como de lá cada um vai, de repente eles nem voltam para o Brasil, já vai, um vai para a França e outro vai para... né? Eu vi essa seleção, após a partida da sexta-feira, com uma maturidade muito grande, porque a grande derrota dessa geração não é a Copa agora da Rússia, é a Copa realizada aqui no Brasil. Então, a maturidade, após derrota, em aceitar a superioridade do adversário, eu acho que é muito válido. Acho que esse grupo vai assimilar melhor isso. E me parece, e ficou muito claro, e isso é uma força emocional muito grande, que é um grupo que está disposto a retomar o trabalho e dar a volta por cima. E isso é interessante. Também concordo. Olha, o Neymar, ele é tido como o principal jogador. O Neymar, disse a psicóloga a respeito do Neymar, ela responde a pergunta, ele vai se sentir responsável por essa eliminação do Brasil? Neymar não é sozinho, Neymar está dentro de um time, de uma equipe, de uma comissão técnica que está acompanhando. Então, o Neymar só é sozinho a hora que ele sozinho está ali quicando na bola. Então, quando o jogador ele faz uma autocrítica, a seleção perdeu por minha causa, acho que isso é um exagero, isso é
uma coisa delicada que precisa tomar muito cuidado, não só Neymar, mas qualquer jogador, de se atribuir completamente um fracasso. Quando a gente está falando de time, a gente está falando de perdas, de uma perda coletiva ou de um ganho coletivo. Bom, tá aí a Sheila Mochansky, que aliás ela é uma brilhante psicóloga, já me deu entrevista no Visão Geral, e o Neymar não deve ser realmente, não será, ele não pode ser responsabilizado pela eliminação do Brasil. O que nós podemos falar do Neymar é que ele não luziu, não brilhou. Faltou ao Neymar aquela capacidade de ter o protagonismo que a gente esperava dele, né? A gente esperava que o Neymar fosse, de fato, aquele que pudesse pegar a responsabilidade do jogo e fazer brilhar o seu talento em prol da seleção. A gente esperava isso do Neymar, né? Até por conta de toda a força que a marca do Neymar se desenvolveu. Vem muito ao encontro do que disse há pouco, né? Eu não sei se foi hoje, se foi na sexta-feira, se eu já li, acho que foi na sexta-feira, de um telespectador que nos mandou uma mensagem dizendo que a convocação foi feita muito mais em cima de jogadores de mídia do que propriamente em cima de talentos. Agora, com respeito, Lessa, com respeito ao psicólogo, que o Tite não levou, quando eu trabalhei em São Paulo um bom tempo, o Carbone, José Carlos Fantini Carbone, jornalista que era meu diretor de esportes na Rádio Jovem Pan, hoje ele mora lá no céu, um grande cara. Ele, psicólogo, ele entendia o seguinte: como que o treinador pode fazer o papel de psicólogo se muitas e muitas vezes ele, treinador, ele precisa também de um psicólogo. Então, eu acho que realmente a gente pecou nesse aspecto.